Seja muito bem-vindo ao quarto episódio do nosso podcast A Trilha da Prosperidade. Hoje nós trouxemos aqui, selecionamos uma nova temática, que é o serviço como o caminho da prosperidade. Linkando aqui, com os episódios passados, mas principalmente com o último, em que nós falamos sobre os sabotadores da prosperidade. Então, hoje nós vamos falar sobre a relação entre o servir, a prosperidade. Lembrando, para quem é novo aqui no canal, está chegando agora, nós não somos um podcast sobre religião, nós somos um podcast que tenta trazer, tenta não, né? Que faz acontecer, mas que linka o nosso dia a dia, os desafios do trabalho, os desafios dos relacionamentos familiares, das amizades, né? Então, assim, da nossa vida realmente com os ensinamentos de Cristo e da Bíblia, sem necessariamente falar sobre religião, sobre ser católico, ou sobre ser protestante, ou algo do gênero, beleza? Hoje nós estamos aqui mais uma vez com José Vicente e com o Rafael Capelari. O nosso quarto host hoje não está presente, né? Nosso grande amigo fugiu, porque nós estamos muito próximos de fechar nosso patrocínio e o bigode dele está ali já por um fio, literalmente, né? Então ele ficou com medo de acontecer hoje e não apareceu. Brincadeiras à parte, o Renan hoje não vai participar, né? Por questões de trabalho, mas logo mais estará aqui conosco. Então, primeiramente, vou abrir a palavra aqui para o José Vicente se apresentar novamente, né? Deixa eu até aproveitar esse gancho que eu esqueci de falar isso. Se você é novo, meu nome é Otávio Botura, sou um dos hosts aqui do podcast, sou CEO da BTB, consultoria de negócios e chefe de operações da Zé Registro, que lida com propriedade intelectual, e estou aqui para fazer um link entre o meu dia a dia pessoal, mas principalmente profissional, com essas questões cristãs, tá bom? Se você quiser saber mais, basta ir no nosso primeiro episódio que nós explicamos detalhadamente ao longo de 1 hora o que é a trilha e qual que é o nosso propósito aqui, beleza? Então, Zé, a palavra é sua aqui. Maravilha, Botura. Bom, olá para você que nos assiste. Prazer mais uma vez estarmos aqui reunidos. Eu sou José Vicente, sou CEO da Zé Registra, chefe de operações na BTB Solutions. Sou católico e estou muito feliz em estar aqui novamente nesse episódio. O nosso principal intuito, como o Otávio contextualizou muito bem, é trazer essas dinâmicas de reflexão para que você consiga parar no seu tempo e, de fato, observar o que está acontecendo ao seu redor. Será que eu estou seguindo o caminho necessário para atingir os objetivos? Será que eu estou trilhando o caminho rumo ao reino dos céus, rumo à salvação? E os exemplos que Jesus nos deixa, de fato, são aplicáveis no dia a dia? É para isso que nós estamos aqui, é para isso que hoje a gente vai falar sobre o serviço como ferramenta da prosperidade, né? Como alvo. E aí eu vou deixar minha apresentação aqui com uma provocação inicial já. Qual o seu maior desafio para servir genuinamente hoje? Comente aqui nos comentários, pode deixar aí. Vamos lá, turma. Mais uma vez é muito gratificante estar aqui com vocês, participando desse projeto. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rafael Capelari, sou engenheiro civil, educador financeiro, empresário e por aí vai. E é muito legal estar aqui hoje porque prosperidade é um tema muito amplo e é algo que eu particularmente gosto muito. Até falava aqui antes da gente começar. Não existe prosperidade se não houver serviço, se não houver servidão, né? Prosperar é servir, prosperar é servir a sociedade, prosperar é servir ao próximo, prosperar é servir a família, é servir as pessoas próximas, é ajudar no desenvolvimento de pessoas. Então, eu gosto muito desse tema. E eu acho que se o Zé fez uma provocação, eu faria uma também. Prosperidade não é só dinheiro. Então, se você não estiver servindo ninguém, se você não estiver servindo a nenhuma causa, você pode até ter dinheiro, mas não quer dizer que você seja próspero. Porque são coisas. Riqueza financeira também é um tipo de prosperidade. E eu tenho para mim que ela até dá um certo amparo para as outras. Ela é fundamental, é importante. Eu não sou amante da pobreza. Mas, se você está rico, se você tem dinheiro, mas não está servindo a uma causa, não está servindo a sociedade, não está servindo as pessoas próximas a você, não está servindo sua família, significa que você não está prosperando. Então, é isso aí, turma. Vamos lá para mais um episódio. Vamos fazer acontecer aí, como o Otávio disse, e levar vocês a um caminho, né? Levar vocês a refletirem e principalmente levar vocês a compartilharem esse tema, a compartilharem esses assuntos
com as pessoas que vocês acham relevante. Então, se não está inscrito no canal, se inscreve. Ajuda a gente a compartilhar. Pega aí, compartilha com 2, 3 pessoas e faz esse tema avançar para que a gente consiga ajudar cada vez mais pessoas. Beleza, turma? Inclusive, pode participar aí sempre, tá? Mandando seus comentários, entrando em contato com a gente aí nas redes sociais também, né? Além do YouTube. Porque... Deixar o Instagram, né, Gabriel? Deixar Deixa o Instagram aqui para o importantíssimo. pessoal que não está acompanhando a gente lá, começar a seguir a gente por lá também. Exato, porque essa participação aí, gente, pô, a gente está falando da mensagem de Cristo, então não tem como a gente fugir, né, da questão da comunidade, né? Nós somos uma comunidade. Como o Renan disse no, salvo engano, no primeiro episódio, cara, mesmo que você não seja cristão, mas você tá ali seguindo o exemplo, né, que você sabe que aquilo é bom, participa do seu jeito, mas participa, vai ser legal, tá? E aí vamos começar, acho que o primeiro ponto aqui de hoje da discussão que é bem interessante da gente falar é sobre, a gente falou nos episódios passados que prosperidade é algo natural, né? É algo que acontece, então nós falamos um pouquinho disso na parábola dos talentos e discutindo, isso acabou gerando, né, o tema do terceiro episódio, que foi a questão dos sabotadores. Então, pô, se é algo natural, então a gente tem que resistir, a gente sabota. E agora a gente tá falando que prosperidade, que é algo natural, né? Tem a ver com serviço. Então, quando a gente pensa que prosperidade é algo natural, a gente pode concluir a partir daí que o serviço, ele não é opcional. Certo? Então, o serviço não é opcional. Se você não está servindo, você está enterrando o seu talento, certo? Acho que a gente pode fazer um paralelo aí. E aí, Zé, eu gostaria de ouvir primeiro um pouco de você sobre o que você vê nessa questão da servidão e da prosperidade, especificamente. Como que você enxerga isso no seu dia a dia? Ou como você vê isso de exemplo próximo aí da sua vida, cara? Bom, primeiro que o servir, ele vem como um desdobramento natural de muitos outros atos que a gente pratica, né? O servir em si é muito mais complexo do que simplesmente ir lá e, Otávio, toma essa garrafinha, bebe essa água que você vai se hidratar e ser feliz. Não é só isso. O servir, ele implica que nós precisamos, de fato, às vezes, abdicar de nós mesmos, né? Isso, para nós, a gente fala hoje em autossacrifício, né? Quando eu me sacrifico em prol do outro, que pode ser um sacrifício material, pode ser um sacrifício de investir o tempo, que é o nosso recurso mais precioso hoje, pode ser investir o nosso tempo de qualidade com as pessoas e aí a gente envolve elas genuinamente nas ações que a gente pratica no dia a dia. Como que eu vejo que isso se casa, né? Muitas pessoas hoje confundem o servir com o doar, simplesmente. E a gente fica preso naquele assistencialismo barato. Caridade, A ideia da servidão é que ela funcione como um subsídio para você fazer o outro enxergar o caminho, dar o norte para a trilha. Então, se a gente está falando da trilha, como que eu vou fazer com que ele entenda que o meu serviço é legítimo? Muitas pessoas servem, mas servem reclamando. Então, quando eu me coloco na estrada de serviço, eu sou aquele servo que fica reclamando o tempo todo. Nossa, mas tá difícil. Nossa, mas tem que fazer isso aqui. Tem que levantar cedo. Ou sou aquele cara que é grato pelo meu servir. Então, sim, vou acordar cedo, vou chegar mais cedo na padaria, vou colocar o pão para assar, vou passar o cafezinho para os meus funcionários. Esse servir é o servir genuíno, que é quando a gente encontra o propósito nas pequenas coisas. E a gente enxerga beleza em tudo que a gente pratica, né? Então, a minha visão hoje vai muito nessa premissa, de que eu preciso enxergar beleza nos atos que eu pratico. Sejam eles atos banais, atos ordinários, quanto os atos extraordinários. O extraordinário, na verdade, ele mora dentro do ordinário. Eu gosto de dizer bastante a respeito disso. Eu acho que a gente tem uma geração muito egoísta. O ser humano, ele tá cada vez mais frio e mais egoísta. Se a gente procurar na Bíblia, né, ela deixava claro que o mundo vai convergir para um mundo frio, para um mundo menos humano, né, com pouco serviço, né, em termos de servir. E eu vejo uma geração que não está conseguindo nem sequer ser estável com ela mesma, quanto mais servir alguém. Então, o que eu vejo? Não dá para viver uma vida sem servir, por exemplo, a sociedade. Quando eu criei o meu canal no YouTube, meu Instagram para falar de investimentos, é óbvio que existem objetivos financeiros dentro. Não tem. Nada nessa vida é de graça. E se for, desconfia. Porque tudo que é de graça, você é o próprio produto. É que você só não percebeu ainda. Nada é de graça.
Mas, de verdade, dentro do meu coração, queima um propósito de servir as pessoas, de educar as pessoas financeiramente para que elas vivam uma vida de prosperidade financeira, para que elas não paguem tanto juro ao realizar sonhos, ao antecipar sonhos, sabe? Então, servir as pessoas para que elas vivam os sonhos, mas que elas não os antecipem, para que elas não paguem 2 ou 3 sonhos. Muito normal a gente ver, o cara tem sonho de um carro, ele paga 2 ou 3, ele tem sonho de uma casa, ele paga 2 ou 3. Eu sou completamente a favor dos sonhos, mas eu sou a favor dos sonhos no tempo certo, porque para que ele não seja tão penalizado e Vira um- sonhe uma vez e pague 3. E para que não vira um pesadelo, né? E que na maioria das vezes vira um pesadelo. Então, o meu propósito na internet é servir. Óbvio que depois gera um produto e esse produto se rentabiliza. Mas eu sirvo as pessoas. Quantos vídeos eu tenho no YouTube, Gabriel? Uns 50, 60, talvez? É, com mais os podcasts. Eu tô chegando em 100 vídeos gravados sem remuneração nenhuma. Tem que fazer uma edição comemorativa, inclusive. pra Exatamente. celebrar isso. Então eu tô servindo as pessoas, ajudando elas. Óbvio, dá para servir em muitos pontos. Dá para servir, não é só caridade, mas caridade também é servir, né? Vamos dizer assim. Servir a trilha nada mais é que a realização de um propósito de 4 pessoas de servir. Exatamente. Puramente quase. Servir com o caminho, servir utilizando a palavra, não sendo religioso, mas servir as pessoas mostrando o caminho. Dá pra fazer um recap com os outros episódios, né? Opa. Porque eu lembrei muito de Salomão. Salomão, quando pede a sabedoria que vem dos céus, Deus fala. Então, porque você pediu isso, tudo mais vos será dado. Uhum. E aí a gente lembra, o serviço, quando ele é genuíno, quando você parte dessa premissa que você disse, Rafa, de que eu preciso fazer o bem para que o outro encontre o caminho do bem. Eu estou compartilhando conhecimento. O conhecimento acumulado gera sabedoria. A sabedoria, quando ela é vivida, necessariamente se torna sabedoria divina. Então, olha que bonito que é isso. Em contrapartida, a gente tem duas situações motivadoras que fazem a gente partir para o servir. Que é, o primeiro, porque eu não tive ninguém para fazer isso para mim, por mim, para me dar esse caminho. Eu quero que os outros tenham esse caminho. E aí, isso envolve muita empatia, isso envolve muita compaixão. E a segunda situação é, porque fizeram isso por mim, me auxiliaram o caminho, eu faço questão de retribuir, de frutificar ainda mais, né? De transbordo, que é o que a gente fala bastante no Legendários e em outras iniciativas. Então, eu preciso transbordar aquilo que já implantaram dentro de mim para que os outros também tenham acesso. O acesso não tem que ser individual, não tem que ser parado dentro de um grupo delimitado de pessoas. Pelo contrário, nosso papel é fazer essas janelas se abrirem. Uhum. Sabe o que eu percebo? Só, Vai, manda bala. quanto mais a gente serve, mais a gente prospera. Com certeza. Porque o mundo, né, cara, o universo, nada fica vazio. A lei da semeadura, tudo aquilo, você não é obrigado a plantar. Você não é obrigado. Mas se você plantar, a colheita é obrigatória. E em tudo que a gente serve, né, tudo volta em forma de prosperidade. Não só financeira, mas como um conjunto de outras coisas. Por isso que eu não. Prosperar e servir andam sempre juntos. Quanto mais você serve, mais você tende a prosperar em todos os aspectos. Eu concordo. E assim, hoje, você falou uma coisa muito interessante, né, Rafa? A gente tá numa sociedade que ela é extremamente individualista, né? E, enfim, a gente também se insere nisso, né? Vamos ser sinceros. A gente Claro. aqui, pô, como tem dias que às vezes eu falo, pô, mas eu tô certo nisso e tal. Eu falo, cara, mas eu tô querendo colher algo que eu nem arei o campo, não semeei, já tô querendo colher porque eu quero e não porque o ambiente tá dando isso em riqueza, né? A gente tá inserido, vamos falar assim, numa realidade, né? Num ecossistema em que se o outro não prospera, você não prospera junto. Principalmente falando em dinheiro, em riqueza, porque riqueza ela tem que necessariamente circular. Ou ela é criada ou ela circula. E aí a gente precisa, quanto, assim, não é que você precisa, você pode ser realmente ali o dono do campo, mas em regra, quanto mais prosperidade, quanto mais fartura nós tivermos aí no nosso meio, pô, maior a nossa chance de prosperar como indivíduos, Uhum. com um determinado nível de esforço, né? E aí eu vejo muito essa questão que vocês comentaram, né? Eu acho muito interessante isso de diferenciar o que é servir e o que é caridade.
né? Eu, particularmente, tive essa dificuldade ao longo do tempo porque eu não tinha isso na minha cabeça, até um certo, né, ponto da minha vida, né? Que eu comecei realmente a entender melhor. E assim, eu acho que o que dá pra gente fazer de paralelo é com aquele ditado popular, né? Ah, você não dá o peixe, você ensina a pescar. Porque eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pode até virar um corte isso aqui, vamos ver. Cara, uma vez eu tava lá em São Paulo, e, porra, pra quem não vai lá em São Paulo, cara, há algum tempo, meu, a quantidade de mendigo que tem na rua aumentou absurdamente. Tipo assim, sempre teve bastante, mas agora tá em um outro nível. E aí, uns 2, 3 anos atrás, né, tava andando lá perto do Pátio Paulista, né, ali um shopping, e aí um morador de rua passou, né, na frente de uma mulher e falou assim, cara, me dá uma esmola. Ela negou, ele foi embora, falou, mas esse cara aí, ele tem que trabalhar. E aí, usando isso de exemplo, tem muita gente que fala assim: eu não vou dar o peixe, ou seja, eu não vou fazer a caridade porque não resolve o problema. E realmente, caridade não é para resolver o problema. Você vai dar uma esmola, não é para o cara falar, pô, eu vou pegar esses R$ 5 aqui, eu vou botar na minha conta do banco, eu vou rentabilizar. O cara tá em situação de rua. Você tá amenizando o sofrimento dele, Sim. tá? Essa aí foi boa. Mas é verdade. Tem Aham. gente que fala assim: não, com isso ele vai tomar um banho e tal. Cara, Acabei bom. de pegar essa esmola aqui, 4 eu vou gastar, mas Um eu vou guardar. um eu vou investir no Vou Tesouro poupar. Direto. Nem a moça que tava fumando ali na rua Já tem pensou? esse pensamento, vai esperar isso de um morador de rua, coitado. Não, Sim. mas assim, então a caridade, ela é uma outra coisa, uma coisa mais assim, olha, na verdade você tá, em regra, tá amenizando um sofrimento muito mais do que resolvendo um problema. Só que ao mesmo tempo, você quer resolver o problema? Ah, eu não vou fazer caridade, certo? Porque eu vou ensinar a pescar, não vou dar o peixe, vou ensinar a pescar. Tá bom, você ensina a pescar? Não, por quê? Porque você não está servindo, certo? Então eu vejo até várias iniciativas, a gente acompanha algumas, né, que dão comida para morador de rua, e o pessoal fica assim, pô, isso não resolve o problema. Tá bom. E onde existem essas iniciativas, né? Então, se você não está doando para uma iniciativa, por exemplo, que alimenta o pessoal em situação de rua, você está doando pelo menos para uma instituição que está tirando eles fazendo acolhimento, você está doando ou participando, se você não tiver dinheiro, de algum tipo de projeto social que faz uma capacitação mínima para que ele trabalhe em alguma coisa, porque precisa de uma capacitação, não é só lá dar o banho, raspar a cabeça do sujeito e falar vai trabalhar. Você está ajudando ele a se inserir no mercado, nós estamos discutindo enquanto sociedade como realmente reinserir, e assim, essa pessoa vai chegar lá, ela ainda vai ter alguns hábitos daquela jornada que ela carregou em situação de vulnerabilidade, e isso precisa ser tratado. E aí, a gente tem um apoio para isso? Então, o servir, na minha visão, ele diz muito mais respeito ao ensinar a pescar do que necessariamente a dar o peixe. Só que tá ensinando a pescar? Tá dando a vara pro sujeito? Porque é muito fácil soltar o rapaz num córrego e falar assim, ó, eu acho que tem peixe aí, entendeu? Vai lá. Então o servir, ele vem nessa questão do propósito, e principalmente num propósito maior, né? Num propósito, às vezes, de mudança. Uhum. E aí entra essa questão, por exemplo, pô, aqui a gente tá na trilha, né? Existem coisas aqui particulares que eu acho que todo mundo é interessante para todo mundo. Se isso daqui estoura, todo mundo vai ter visibilidade, vai ser Sim. super legal para todo mundo, até profissionalmente. Só que, independente disso, nesse momento, isso não é uma realidade. Se você estiver vendo isso no futuro, saiba que neste momento nós temos o quê? 9 inscritos, é isso? Entendeu? Tem uma visibilidade boa, mas é isso. Daqui a pouco tem 1 milhão, 2 milhões, falou, pô, olha aqui, tá estourado, mas nem sempre foi assim. Então a gente começa por um propósito, que não é as visualizações, isso aí acaba vindo de consequência, né? Mas é o propósito que vai mover a gente. E aqui, no caso, é uma questão social, da gente olhar e falar assim, cara, vamos ajudar, porque a gente não faz, né? Vamos ajudar a rebalizar a sociedade para um caminho de virtude, que é o caminho de Cristo, que é botar o pessoal na trilha. Veja se não é perfeccionismo. Ó. Ou as pessoas querem servir com muito, ou elas não querem servir nada. Exato. Então a pessoa diz, se eu tivesse muito dinheiro, por exemplo, eu ia ajudar as pessoas. Mas, cara, se você pode ajudar com um pouco agora, é agora que O que te você impede começa, de fazer né? isso agora, Você né? não precisa ser multimilionário para ajudar outras Será que pessoas. precisa de tanto subsídio assim? Precisa só pegar um pouco daquilo que te foi dado e repassar para outras pessoas e você começa a servir. Não é ou você serve, pensa, ou você serve como serve lá o Instituto Neymar em Santos, ou você não ajuda ninguém. É. Então, as pessoas vivem nesse perfeccionismo do 880.
Se for fazer, tem que ser na melhor condição que essa terra já viu. Eu vou. Se não for para servir na melhor condição, então não faço nada. E também, você olha para essa pessoa, a chance dela ser muito próspera é perto de zero. Por Exatamente. causa da mentalidade. Reduzida drasticamente. Por causa da mentalidade. E assim, pegando um gancho do que você falou, Rafa, como que a gente tem mania de colocar sentimento em situações de fato? Uhum. Então, por exemplo, a sua avó queimou o arroz. É Aí, muito Gabriel. mais fácil você chegar lá e dar um estralo nela. Mas aí, pô, mas ela só faz coisa errada. É mais fácil você apontar o dedo ou você simplesmente estruturar isso? Calma, vó, vamos fazer outra comida aqui, eu te ajudo a fazer o Vamos arroz. resolver Tal. o problema. E você servir genuinamente. O quanto que a gente coloca sentimento nas coisas. Verdade. Às vezes pensa numa briga de casal. Você tá faltando respeito comigo. Por quê? Porque quando eu tô falando com você, você levanta do sofá e sai da sala. Aí você vai conversar com o marido, cara. Não, é que eu não quero faltar o respeito. Então, quando ela fala assim comigo, eu levanto pra não faltar o respeito. O que os dois querem? Respeito. O que eles estão fazendo? Colocando sentimento numa situação de fato. Tirando o respeito um do outro, inclusive. Então, isso atrapalha muito o servir, que acaba fazendo o ego falar mais alto. E o ego é esse grito idiota do interior do ser humano que às vezes faz com que a gente deixe de observar o outro com empatia. Eu acho que esse individualismo que a gente vem falando é muito falta de empatia também. De se colocar genuinamente no lugar do outro e ver o que eu posso fazer para servir. Às vezes o serviço não é um ato magistral, igual o Rafa falou. Eu não preciso ter uma condição multimilionária para ajudar ninguém. Eu posso ajudar nos pequenos atos do dia a dia, né? Fazendo um café, ajudando a pessoa, dando uma carona. Tudo isso é servir também. Ajudando a pessoa a refletir. Ajudando a pessoa a refletir, olhar para si. Se a gente olhar para o maior servidor que esse mundo já teve, que é Jesus, ele começou com a condição Nossa, a pior. completamente, vamos dizer assim, Jesus serviu a humanidade sem condições, né? Sem grande estrutura, sem uma quantidade infinita de recursos. Apesar de ser o dono de todo o ouro e da prata, apesar de ser o Deus vivo, né, na terra, a condição era ruim. Não tinha equipe, não tinha um radinho de comunicação, não tinha um WhatsApp para avisar que estava chegando. Então imagina o esforço. E ele serviu a humanidade sem mesmo que a humanidade merecesse. Nem sequer a humanidade merecia ser servida quando Jesus serviu, mas por amor de nós, ele entregou tudo. E dá para fazer um gancho com a tua área, que são os investimentos. Ele fez um investimento de longo prazo, né? Ele começou sozinho, multiplicou por 12. Dos 12, nós somos em quantos hoje? Já são 2000 anos. Em quanto tempo isso tá O rolando? longo prazo Esse de rendimento já tá é um rolando, pouco né? diferente, né? E o pessoal querendo, mas Fazer uma conta de juro composto aí com 2000 anos ou transformar Dá. 100 sei lá o que, né? Porque naquela época não era... Só que ele Progressão apostou em almas, aritmética ou geométrica? Eu sou ruim de matemática. não, pode ser juro Cara, composto mesmo. é surreal, né? E até nessa questão do servir, né, aqui nessa conversa tem dois pontos aqui que eu acho que são fundamentais até da gente resgatar. Um é a questão dos sabotadores, que tá fresco na memória aí do último episódio. Então, é aquele negócio, pô, a gente bota sentimento, a gente é perfeccionismo. O que que isso é? Medo. De novo. No final das contas, pô, não. Porque é muito fácil, a gente falou, né? Tava falando, na entrevista de emprego, o que que é? Ser perfeccionista. Não, você é. Bom, eu vou falar do meu jeito. Você é bundão mesmo, cara. É bundão, você não é perfeccionista, não, tá? Então, assim, porque existe o perfeccionista, vai lá, faz, fica puto que não tá perfeito, mas tá feito. E aí, cara, você tem, pô, eu preciso ser o Neymar pra ajudar? Meu amigo, você tá arrumando desculpa. Aí quando você for o Neymar, você fala assim, então, mas se eu colocar esse dinheiro, eu perco essa condição de ser o Neymar. Eu não aguento mais. Então sempre. Isso é medo, é medo. Uhum. Pô, mas eu não vejo assim, porque você cria narrativas internas onde você se engana. Aí às vezes o cara diz, eu não sou o Neymar. Quando ele, vamos dizer que ele seja. Você vai fazer? Mas ele diz, não, mas eu não sou o Elon Musk, né? Aí fica difícil de eu ajudar. Aí ele vai estar sempre Sem procurando ter o Elon Musk é difícil ajudar. um degrau pra usar de muleta, essa é a É verdade. um conjunto de desculpas que as pessoas arranjam. Eu queria até levantar um ponto que a gente eu talvez não tenha falado ainda. No nosso dia a dia, profissionalmente, é muito possível servir as pessoas. Totalmente. Servir com uma palavra, servir com um conselho de quem já viveu, servir com experiência. Cara, eu na minha vida profissional, né, de engenharia, eu peguei muito menino, estagiário, que hoje é gerente, até sócio de empresas num nível muito legal. Não é só dinheiro, mas
Eu peguei menino ganhando R$ 1.000 que hoje estão com 20, 25, até R$ 30.000. Ou seja, os caras estão com R$ 400.000 por ano. Então, isso também é servir. Ajudar as pessoas a prosperarem, ajudar as pessoas a alavancarem suas carreiras no meio profissional é servir. É servir no ambiente profissional e é servir a prosperidade. Sim. Porque se essa turma prospera, com essa cabeça, a gente vai criando uma rede de servidão. Quer ver um exemplo que não está alinhado agora com a parte profissional? O movimento dos legendários é um movimento de servir. Eu vi o fundador, num podcast do Thiago Brunet, Chep. que ele tinha ido fazer uma cirurgia, cara. E ele falou: eu criei esse movimento para o homem ser mais forte, para o homem assumir seu papel, mas para servir a sociedade. E ele foi fazer uma cirurgia e ele tinha tomado anestesia, ele estava grogue. E deu um problema de uma enchente. Eu não sei se foi do Rio Grande do Sul, não me recordo agora exatamente o local que teve um problema. E aí ele viu na TV, estava meio grogue, perguntou para a esposa dele: é lá onde a gente mora? Porque era na cidade que ele era, no estado dele. Ela disse: não foi lá, foi longe. Aí ele apagou a anestesia. Quando ele acordou, olha essa, Gabriel, tinha mais de 200 mensagens do WhatsApp das pessoas dando parabéns para ele. Poxa, que legal, que ele disse: não, mas eu não fiz nada. Não, os legendários daquela região se uniram, se falaram, colocaram a roupa alaranjada, o boné e foram ajudar. Sabe? Então, o cara criou um movimento de servir. Isso é de arrepiar, cara. Legal. Criou um movimento de servir, onde não depende nem dele. Ele diz: eu não sou montanhista, porque ele fala: eu chego nos lugares, as pessoas olham para mim e dizem: não pode ser você. Você é pequeno, você não é tão forte, cara. Deixa eu ver o tamanho da sua panturrilha. Ele diz: cara, eu não fico de noite subindo montanha. Ele iniciou o movimento. Eu iniciei o movimento, Legal. eu coloquei um propósito dentro de um movimento e trabalhei para ele acontecer. Mas agora ele serve sozinho. Cara, tudo que acontece onde tem esse movimento, ninguém espera ninguém. Os caras se juntam em 10, 20, 50, 100 legendários e saem com os próprios recursos. Não tem hierarquia, né? Isso é legal. Pra servir. Bom. E aí, nesse aspecto, né? Até voltando que eu falei que eram 2 pontos interessantes, esse era o primeiro, e aí já até complementando com esse exemplo, né? Porque, assim, sendo bem honesto, eu não conheço tanto o movimento de legendários. Eu conheço bastante gente que participou, conheço bastante gente falando sobre o assunto, mas eu mesmo nunca fui atrás. Até porque vocês não falam o que acontece, né, cara? Aí... Se falar, perde a graça. Então, exato. Tem um jeito de descobrir. Uma hora vai. Deixa eu resolver minha coluna aqui, eu vou pra lá. Você sabe que eu vi gente subindo com problema na coluna. Nossa. Mas tem que ter preparo, né, cara? Inclusive, no top. Tô deixando o sabotador falar mais alto. Não, Tá? não tô falando que não vou. Inclusive, no top que eu subi, subiu um rapaz sem os 2 rins. Nossa. Ele fez a hemodiálise. Pra ir? Rapaz. Quinta. Esse aí. Quinta, nossa, esse daí é... Sexta, sábado, domingo. Rapaz. Domingo ele desceu pra fazer. Acabou, ele foi fazer hemodiálise de novo. Não, que é de 3 em 3 dias. Sensacional. E até vou usar esse exemplo do cara do rim, né? Quando Jesus, pela primeira vez, fala para os discípulos dele, fala assim, cara, vai lá e tô dando autoridade para vocês operarem alguns milagres, fazerem algumas coisas. Ele não dá muito. Ele não fala, ó, vai com mala, vai pronto, leva roupa, leva kit médico, não. Ele falou assim, ó, 2 túnicas, uma sandália. Dependendo do livro que você lê ali da Bíblia, tem cajado ou não. Isso daí é discutido até hoje. Então, assim, a autoridade para você operar milagre, o básico. Pô, e moeda? Não. E comida? Não. Só vai. Lá vocês vão encontrar maneiras de vocês de conseguirem sobreviver, vocês vão encontrar um teto, que Deus vai prover, e se não prover, vai embora da cidade, vai para outra. Então, assim, quando a gente fala do servir, eles não foram lá cheios de pão e falaram, ó, vou dar pão pro pessoal da cidade. Eles foram servir, eles foram ensinar. Sem recurso. Sem recurso. Então, pra não falar que não tem recurso, tinha uma muda de túnica, você entende, cara? Então, assim, é pra ir com o que tem. A mensagem eu acho que é essa. Não é tipo, você não precisa. Porque também, cara, se a gente falar aqui pra algumas pessoas que vão ver o corte, é sem recurso. Aí o cara fala, então, mas eu tenho recurso, eu tenho que me despedir. Você não tem que fazer nada, você tem que ir do jeito que você está. Tem que começar. Tem que começar. Do jeito que você tá agora, aí, vendo o podcast, pode ter certeza
A não ser que você esteja aí de cueca, bota uma roupa. Mas tem como você ir. Tem como você fazer alguma coisa. Ah, mas eu não sou um cara sênior no que eu faço. Eu vou dar um exemplo, né? Tem um ex-estagiário nosso aí que esses dias falou assim comigo, Otávio, quando eu saí do estágio e fui pra minha carreira profissional, eu tomei um baque muito forte. Tipo, ganhei muito dinheiro rápido, mas perdi esse dinheiro. E eu tô aqui, eu vou montar um curso pra galera que é jovem, vou fazer até meio que de graça, pra pessoal não cair em certos erros que eu caí. Animal. Posso te mostrar? O que que você acha? Eu falei, cara, estrutura e mete bronca. E aí veio aquela conversa, pô, mas você acha que não é meio arrogância? Porque, meu, eu ainda nem tive tanto. Cara, mas você tá falando uma coisa que você passou e você tá servindo os outros. Isso vai dar certo. Se você falasse assim, eu quero ensinar a galera a ganhar muito dinheiro, fala assim, você já fez muito dinheiro? Não, então você não tá servindo ninguém. Uhum. A não ser seus próprios. Aí você vai fracassar. Entendeu? Então, eu ganhei muito dinheiro, mas eu não tô ensinando exatamente aquilo que me fez ganhar o dinheiro. Você vai fracassar, de um jeito ou de outro. Você pode até ganhar muito dinheiro, você vai perder. Toda vez que você vai por esses atalhos, você tá fora da trilha. É porque aí você tá sendo incondizente, né? Exatamente, incoerente até com o Uhum. propósito. Então, cara, você não precisa de muito pra servir. Às vezes uma experiência, às vezes uma dica do tipo, meu, não vai por aí não. Por quê? Porque eu já fiz isso, velho, me estrupiei inteiro. Isso daí, às vezes, vale muito mais do que, tipo, nossa, eu tenho aqui a cura do câncer na mão e vou distribuir. Você não precisa de tanto. Vai com o que você tem. E lógico, respeita certos limites ali, porque também você não quer. A partir do momento que você tenta entregar aquilo que você não tem, aí você também já não tá servindo. Aliás, Mário Sérgio Cortella fala isso, né? Fazer o melhor que você tem, com as condições que você tem, até que você tenha melhores condições de fazer mais. Então, assim, eu vejo que a grandeza do homem se mede pelo tamanho do seu coração. E o tamanho do coração, como que a gente avalia? É os atos de serviço que são praticados no dia a dia. Esses atos, a gente não tá falando do atos de serviço do Gary Chapman, né? Que é uma linguagem do amor, não. Uhum. São os atos de serviço que todos nós aplicamos diariamente. Todo mundo já serviu alguma vez na vida. E às vezes o que a gente faz é perder o gosto do servir. Isso por correria. Aí pelos sabotadores. Correria, medo, insegurança, tudo aquilo que a gente falou no episódio passado. E quantas vezes a gente deixa isso falar mais alto? Em contrapartida, quando a gente abdica de nós mesmos, estando cansados, estando fartos, estando inseguros, estando com medo, coisas grandiosas acontecem ainda que não seja no tempo presente. E elas sempre acontecem, isso é regra. E é o que você fala muito, né, Rafa? A prosperidade, ela é uma coisa que não é opcional, é natural, desde que a semeadura não seja estopada. Você não pode parar de semear. Uma vez que a gente está na semeadura ali acontecendo corriqueiramente, por mais que não seja hoje a colheita, realmente, às vezes a colheita demora 2 anos, décadas, e aí? Mas quando ela vem, você vai entender que tudo faz sentido, que tudo traz o resgate ao propósito e com isso você alcança a prosperidade. Pegando um gancho no que o Otávio falou, né? Eu falo muito isso em investimentos. Você não precisa você não precisa ter grandes acertos para prosperar financeiramente. Você precisa evitar grandes erros. Quando errar, errar pequeno, errar barato e errar rápido. Porque esse problema de perfeccionismo leva as pessoas a terem medo de errar. Então elas vão evitando o erro, mas quando elas erram muito grande e muitas vezes não dá para corrigir. Uhum. E aí vem o cara que quebra, né? Vamos dizer, levar para a parte do empreendedorismo, o cara nunca vai. Quando vai, ele vai de uma maneira que se der errado, acabou. Uhum. Ele estraga a vida, põe a família em risco, põe tudo em risco, porque na cabeça dele ele tem que cometer um grande acerto. Uhum. E eu acho que é o contrário. Você evita grandes erros, se submete rapidamente a pequenos erros, e os pequenos erros vão te fazendo acertar, vão te fazendo evoluir e vão te ajudando a servir. Porque para servir tem que ter humildade. E para prosperar tem que ter humildade. Tem gente que, por melhor que seja, não prospera porque não consegue ser humilde. Não consegue ouvir pessoas que já fizeram. O Otávio falou um negócio também que me lembrou uma coisa. Todo mundo quer hoje ensinar a ir para a Lua sem nunca ter ido. Nossa. Tem muito piloto de foguete aí que diz: eu vou te ensinar a ir para a Lua. Você diz: quantas vezes você já foi? Não andou nem de O patinete. cara Né? diz: não, mas eu li um livro que ensina a ir para a Lua. Óbvio, ler, estudar é bom, é Precisa, relevante. é necessário. Só que o ideal é ensinar aquilo que você tenha feito. Você não precisa ter sido perfeito.
Se você fez, tentou e às vezes não deu certo, para mim já te habilita a ensinar o que não fazer. Agora, tá cheio de gente ensinando a fazer o que nunca fez. Isso tem muita correlação com o conflito geracional. Porque a geração dos nossos pais culpam a nossa por certas mazelas. A gente culpa os nossos pais por certas mazelas. As duas juntas, o que fazem? Culpam os mais novos. E falam assim, os mais novos não estão prosperando, não estão correndo atrás de nada. Pô, o que a gente tá fazendo pra servir eles? Pra que eles Exato. melhorem? Eu acho que isso é muito bom, cara. Essa questão geracional é muito interessante, porque eu, Otávio, particularmente, eu detesto esse assunto desde que eu me considero por gente. Por quê? Porque tem coisa que eu escuto hoje falarem da geração Z, eu falo assim, então, mas falavam isso da nossa. Eu lembro, sabe? Então, qual que é a questão? Tem muita coisa que a gente fala de geração, mas é tipo assim, não é a geração. Às vezes é porque a pessoa é jovem. A nossa geração não tem mais isso? Opa, então não é uma questão geracional, é porque a gente era novo. E aí você tem um certo comportamento. Que demanda amadurecimento. Que demanda. E esse amadurecimento vem com erro. Ou com aprendizado, não necessariamente com o seu erro, talvez com o erro dos outros, né? É o que o Nassim Taleb fala. Você vai aprender, aprende com o erro dos outros que é melhor. Né? O gênio aprende com o erro dos outros. Exatamente. Dói menos. E aí, custa menos. dentro dessa perspectiva, né? Essa questão do, pô, acerta rápido, erra rápido, incompreende, ele traz até uma questão que a gente discute pouco hoje em dia sobre como eu, pelo menos, nunca escutei muito dessa maneira quando eu era mais novo. Se você é jovem, sirva. Sirva mais do que quem é mais velho. Por quê? Porque é ali que vão estar os princípios, vai ter a base do aprendizado da sua vida. Às vezes a gente fala assim, pô, cara, eu só vou ler. E assim, é natural que um pai queira que o filho comece num degrau acima. Só que eu acho que uma coisa que tá ficando muito claro hoje em dia, inclusive, né? Porque hoje esse debate se faz ou não faculdade e tal, não entra nem nesse mérito, mas assim, porque isso vai formar alguma coisa na sua vida, a faculdade, né? Acho que a gente chegou até a comentar isso em uns episódios passados. Mas o pessoal fala assim, pô, mas eu preciso ir direto pra servir. Sim, faz os dois. Mas sirva, por quê? Porque você pode fazer a faculdade ali de engenharia inteira. Você não fez nenhum estágio, cara, se você saiu e teve um colega seu que desde o primeiro ano realmente botou a mão na massa, não tô falando de estágiozinho para assinar papel, não. Tô falando de fazer acontecer, de servir, de ir lá na obra e falar... Pé no barro. Isso, de entender, mão na massa, ficou com unha suja, entendeu? Estourou o tampão do dedo porque chutou sem querer um tijolo. É isso. Quando você saiu... Ah, mas a gente tem o mesmo tempo de formação, mas ele tem muito mais tempo de experiência que você. Porque experiência não é tempo. Experiência nunca foi tempo. Ah, eu tô há 30 anos no mercado. E daí? Você tá 30 anos fazendo o quê? E aí, entrando até um pouco nisso do que, o que você já fez, né? A gente, cara, trabalha como consultor. O nosso mercado para isso é puramente isso. Chega uma pessoa que fala assim, mas o que você já fez, né? E quando a gente era mais jovem, começou, cara, a gente entrava muito nisso, tipo, olha, eu não vou te falar o que você vai fazer, porque você é um empresário, eu sou teu consultor. Eu tenho essas aptidões técnicas, eu tenho isso aqui de conhecimento, eu tenho um tanto de experiência que posso ajudar. Aí você se enquadra. Às vezes você é um consultor que você não é um consultor de board estratégico de empresa. Você pode ajudar mais ali no operacional, na gerência, e comunicando com esse board. Você vai subindo. Cara, passado 10 anos, você já está com um nível de maturidade bem elevado para sentar, às vezes, com o diretor e falar assim, então, mas o que você fez? Falou, eu não fiz nada, mas eu vou te falar o que eu já vi. Isso é experiência também. Eu vi esse outro cliente meu aqui quebrar por conta desse tipo de estratégia que eu tô vendo você adotar. Então, você não acha relevante a gente sentar e discutir isso? Né? Então, a experiência, ela vem do servir. Às vezes, você tem que servir mais ideias, mas não no sentido espiritual, né? Mas mais no sentido pragmático mesmo, vai dar errado, para você conseguir ter a vivência de falar assim, puta, isso aqui é realmente uma má ideia, né, cara? Sabe? Tipo, igual o cara lá do Super Size Me, já viram esse documentário? Que ele se alimenta de McDonald's. Durante um mês. Ele só pode comer McDonald's e toda vez que falarem pra ele, oferecerem o Super Size, que tinha na época, era tipo mais $1, você ganha 4 vezes a quantidade de comida. Eu vi isso lá no McDonald's. Mas 10 centavos de dólar, você pega o refrigerante e parece um balde. Um jumbo, né? Ele era pode reabastecer quantas vezes quiser. E assim, cara, isso é antigo. E ele faz assim, ele faz todos os exames antes, e aí toda vez que falam do Super Size, ele é obrigado a aceitar. Um mês, cara. Todos os níveis dele. Obviamente, gente, não é uma propaganda contra McDonald's, Burger King, nem nada. É gostoso, todo mundo gosta. E nenhum incentivo a ficar um mês só comendo isso. Só que o cara Nós já não vamos mais ser patrocinados pelo McDonald's. Quem sabe, vamos ver. Sei, as Olimpíadas estão aí de prova. Exato. Tem muita coisa aí. E aí, durante um mês ele só come fast food, junk food, e, cara, assim, detona o organismo dele. Entendeu? Detona o organismo dele.
Isso daí mostra justamente essa questão, né, do- dos excessos e dos erros, entendeu? Tipo, você não precisa fazer isso pra que você fale, pô, cara, eu preciso ter uma vida saudável. Tudo bem, o cara foi lá e fez pra provar o óbvio, você entende? Pô, o ser humano, ele tem essa questão até do servir. O cara tá ali, ele sabia que ele ia ganhar dinheiro com aquilo e tudo mais, mas existe uma mensagem, existe um propósito naquele documentário de mostrar, gente, se havia alguma dúvida de que você não pode levar esse estilo de vida, eu vou espancar essa dúvida agora. E aí ele desregulou todo o corpo dele pra demonstrar aquilo. Ou seja, cara, mas será que engorda mesmo? Ó, teve um cara que fez, esse foi o resultado. Fique à vontade pra questionar esse resultado fazendo de novo. E é um ato de servir, né, cara? Eu É tava um aqui ato de servir, pensando. um ato de servir. Quando você põe o seu corpo, você põe a sua vida, você expõe a sua vida. Eu passo por isso, cara, com essa questão do digital. Para servir, precisa ser mais exposto. Precisa Uhum, falar de Sem coisas dúvida. pessoais. Precisa se abrir Precisa mais. falar de valores, no meu caso. Precisa falar de patrimônio. Então você vê, até a sua vida pessoal acaba servindo nesse propósito e as pessoas não imaginam o quanto essa exposição carrega, por exemplo, de perigo. Ah, é. Por exemplo, esse cara arriscou a própria vida. Arriscou a própria vida. Arriscou ter Exato. um problema grave de saúde, Sim, uma diabetes, né? Que podia ter sido Não, e ele causada. conseguiu, viu? No final, sim. ele tava Tava pré-diabético, Pois é. tudo desregulado, teve que ter feito algum tipo Eu de vejo que ele acompanhamento. respeitou a jornada, ele entendeu o chamado e ele adotou o processo. Porque se ele não respeitasse a jornada de, olha, o legendário será que é pra mim? Será que não é? Não, então vamos entender um pouquinho mais. Beleza. Aí ele aceitou o chamado. Ok, sinto que Deus está me chamando para eu viver essa experiência genuinamente. Uhum. Num terceiro momento, tá, o que que eu preciso fazer para não morrer lá? Preciso, opa, ter programado a hemodiálise 3 dias antes. Eu já sei que eu vou Uhum. ficar 3 dias, só que quando eu sair de lá, imediatamente tem que voltar. E quantas vezes a gente subverte ou a gente quer pular etapa? Eu volto no negócio. Cara, respeita a sequência lógica das coisas. Respeite a jornada, é o primeiro elemento ali, né, do servir. Exato. Às vezes a gente quer também Servir é uma jornada, isso é também legal, né? Isso e é é o uma pato que eu jornada. ia tocar, servir é uma jornada. Porque quantas vezes a gente não quer atropelando as coisas? Quantas vezes, pô, minha família tá com problema, sua família tá com problema, sua família tá com problema. O que que é a primeira coisa que a gente faz? Não, peraí, então eu preciso correr lá. Às vezes a gente chegar lá não vai resolver nada. Uhum. Nada. Aqui que a gente serviu? Pra nada. Criar confusão. É? Ou pior, pra pilhar os outros ainda. Pô, mas você me fez vir aqui à toa? Como assim? E esse ator aí, né? Às vezes o servir, cara, ele não. O propósito dele é tão diferente, ele é tão próprio da jornada, né? Que você não vai ter um resultado propriamente dito, ou pelo menos não vai ver o resultado, entende? Eu vou dar um exemplo aqui mais cotidiano. Meu, se você. Uma das coisas que todo mundo pode fazer pra servir, que eu acho que é um dos tipos de servidão mais difíceis, é buscar. é, Buscar. Puta, eu ia falar buscar agradar os outros, mas não é isso, tá? Até fiquem à vontade pra corrigir isso, porque vai soar estranho. Mas assim, buscar ser simpático nesse sentido, não Ah, é tá. bem de Porque eu já ia falar, agradar. Deus me livre de Deus me agradar todo livre, mundo. exato. Mas o que eu quero dizer, tipo assim, pô, cara, tem gente que você não deve nada. E que se você simplesmente passar reto, tá tudo bem. Você não tá fazendo nem mal nem bem. Então, pô, clássico exemplo do pessoal que trabalha em portaria de prédio. Entende? Você passa ali, a pessoa talvez não esteja esperando que você dê um oi nem nada, mas talvez se você tiver um gesto de simpatia naquele momento, talvez se empate a vida dela. Se você fizer isso todos os dias ao longo de um ano, eu garanto que você fez a diferença na vida dessa pessoa. É mínimo, os problemas dela estão lá, mas você tá ajudando ela, talvez, a suportar a própria jornada dela, né? E aí, nesse sentido, né, a servidão, ela às vezes você não vê esse resultado. Às vezes você trazer essa simpatia para aquela pessoa é o diferencial entre ela chegar em casa e brigar com o filho porque o filho tirou uma nota ruim ou não. Entende o que eu tô falando? É tipo assim, se aliviou ela num pontinho de estresse que talvez fosse a gota d'água, entende? Para ela estourar onde não devesse. E aí você acaba até ajudando espiritualmente aquela pessoa. Você nunca vai ver esse resultado específico que eu tô falando, porque você não tá na casa dessa pessoa. A não ser que ela vire pra você e fale assim, olha, legal, aconteceu isso, muito obrigado. Mas ninguém faz essa reflexão, em regra. Então, quando a gente fala do servir, pô, beleza, tem serviços que são mais claros. Você vê o resultado ali. Eu vou ajudar, a gente tava falando de um movimento social, né, chamado Teto. Para quem não conhece, faz casas, né, para pessoas que estão desabrigadas, né, pequenas habitações.
Ali você viu o resultado. Você fez uma casa, você colocou uma pessoa ali dentro, você viu o resultado. Mas existem outros tipos de servidão mais cotidianas que você não vai ver o resultado, mas você pode acreditar com toda a sua fé que ele vai estar ali. Inclusive, a gente me deu uma ideia, a gente pode convidar alguém que já tenha participado desse movimento Gosto da ideia. para estar aqui com a gente Baita qualquer ideia. dia. Porque assim, eu conheço, mas eu confesso que eu conheço de longe. Sim, tem E aí muita ter gente que alguém nós que conhecemos que participou ter alguém efetivamente. que possa contar pra gente como é que esses programas funcionam internamente, porque é um ato de servir também, né? E sem Ah, com dúvida tenho que certeza. agregar. Agora eu vou contar uma história pra vocês sobre esse serviço que você tava falando, Otávio. Uhum. Tinha um rapazinho que ele foi criado com a sua avó e com a sua mãe. Ele estava acostumado a sempre ter aquela comida de vó preparada na mesa. Ele ia na feira com a mãe dele, com a avó dele, via a avó dele escolhendo tomate, sentindo o cheiro do Uhum. tomate. E a avó dele tinha o melhor molho de tomate daquela cidade. E aí, toda vez que ele provava o molho, esse molho é espetacular. E a avó dele gostava de receber muitas pessoas de fora da família na casa para servir a refeição. E todo mundo elogiava o molho de tomate. Em determinado momento, a avó desse rapaz faleceu. E aí a mãe tentava reproduzir o molho de tomate, mas não conseguia fazer igual. Não conseguia alcançar a receita ideal. E esse menino sempre ficou frustrado com isso. E aí, em determinado momento da vida adulta dele, a mãe também falece. Nesse momento, ele sente um chamado. Eu preciso abrir um restaurante. Preciso abrir um restaurante para dar continuidade no molho de tomate que a minha avó fez. E fazer as pessoas vivenciarem esse senso de família que eu Uhum. tinha ali. E aí ele abriu um restaurante, convocou avós da região Legal. para cozinhar ali. Todas elas tinham seu próprio receituário, tinham suas receitas maravilhosas, e ninguém foi na inauguração do restaurante. E aí ele questionou o melhor amigo dele, que cresceu com ele, eles iam juntos andar com o carro do pai deles, que era aqueles carrões da época, tipo um Ford Galaxy e tudo Uhum. mais. E aí ele questionou, pô, cara, eu tô vendo todo mundo fazer de tudo pra me ajudar, você não me ajudou em nada até agora. O que tá acontecendo? Você nem me ajudou a chamar pessoas pra vir no restaurante e tal. E aí o amigo dele na hora falou assim, né, sua mãe deve estar muito orgulhosa do restaurante estar dando certo desse jeito. Ele ficou ofendidíssimo, ficou mal, ficou magoado, saiu da situação. Em determinado momento ele encontrou a esposa desse amigo na rua. Falou, poxa, estou muito chateado, porque o fulano não está me ajudando a alavancar o restaurante e tal. Ela, é que você não sabe, mas pra você abrir o seu restaurante, ele vendeu o carro do pai dele que vocês andavam e deu de entrada. Oh, yeah. Então, às vezes, o servir não é perceptível aos nossos Com olhos, mas ele certeza. acontece quando a gente menos espera. Essa história me quebrou quando eu ouvi a primeira vez. Eu falei, pô, é legal trazer aqui pro podcast que tem tudo a ver também, né? A gente não sabe o que que... Isso é engraçado, né? A gente olha pra nossa vida assim, a gente coloca sempre a nossa jornada de sempre um protagonismo. Mas existe toda uma estrutura por trás desse protagonismo que a gente não vê. Que às vezes eu servi... Às vezes não. Com certeza é o servir de milhares de pessoas. Tem muita coisa que não tá claro, mas tá servindo, né? É, Tem Opa. muita coisa que você pode não enxergar. Eu que construí uma carreira de engenharia, às vezes a gente serve também as pessoas sem perceber. sem perceber. Às vezes uma palavra, às vezes no momento que você está ensinando alguém e tem alguém próximo, você acaba ensinando mais pessoas. E eu me lembro de casos muito legais das pessoas me procurarem e dizer, olha, aquilo que você falou aquele dia mudou minha maneira de pensar, mudou minha maneira de agir. Então, se você estiver distribuindo conhecimento, você está servindo. Se você estiver alimentando pessoas, você está servindo. Se você estiver levando a palavra de Jesus adiante, você está servindo. Se você estiver na sua casa, né? Tendo um pouco mais de compreensão. Quando você falou de história de vó, quase que eu me lembrei do Gabriel. Eu pensei que estava falando dele, rapaz. A avó, molho de tomate. Eu pensei, meu Deus, será que é lá de casa que ele está falando? Rapaz? Muito louco, né? A gente vê a família, acho que os principais exemplos mais básicos, isso eu acho, né? De servidão, você vê dentro da família. Pra bem ou pra mal, tá? Porque, pô, cara, a gente vê muito servir no trabalho, servir no dia a dia e tal, mas é no teu ambiente, é a cada minuto, né, que a gente vê o servir. A gente tava aqui mais cedo, o pessoal do episódio pode voltar aí no começo, eu tô aqui falando, não tava vendo, o Gabriel tava sinalizando aqui que o microfone tava à distância, e mesmo eu conversando, o Rafa foi lá simplesmente e ajeitou. Entende o que eu tô falando? São essas coisas que a gente fala Os detalhes. da servidão. Talvez se não tivesse passado na cabeça dele, não tinha problema. Mas, pô, passou na cabeça dele, deixa eu ajeitar aqui, porque ele tá distraído aqui falando, fazendo uma pergunta. É tão simples quanto isso às vezes, entende?
Até dentro mesmo dos relacionamentos mais básicos, cara, a gente vê coisas como, tipo, é porque eu lavo a louça, porque eu faço isso e eu faço aquilo. E aí é tipo, meu, você acha, a gente às vezes mexe só naquilo que incomoda, né? Tô lá em casa e, pô, fulano esqueceu de tirar o lixo. Eu morei em República há vários anos e eu via isso. E aí eu tinha um cara que morava comigo que ele jurava que era um cara organizado e detalhista e jurava para as coisas que incomodavam ele. Aí você olhava lá, pô, porque vocês não mexem no celular pra cá. Aí você olhava aquela pilha de louça que o cara não lavava tinha uma semana, duas, você falou assim, cara, não tô entendendo. Eu tô lavando, tá vendo a louça ali? Não, é porque eu lavo todo dia. Uhum. Ah, mas eu nunca pedi. Falei, mas não é sobre pedir, parceiro. Aí é que tá. E a servidão, ela vem muito nisso, né? Não é sobre porque pediram, não é sobre, é sobre um chamado. Então, se aquilo te incomoda por algum jeito, soma, cara. Vai lá e soma no seu dia a dia. Pô, eu acho injusto porque só eu tiro lixo. Tá bom, tira do mesmo jeito. Você pode ter certeza que a outra pessoa tá fazendo algo. A não ser que você more com uma pessoa que seja extremamente encostada. Aí, mas assim, nesses casos que são extremos, em algum grau você sabe que aquela pessoa é uma pessoa encostada. Porque existem pessoas que são disfuncionais. Se você são tão folgadas, né? Que se você começar a servir demais, você tem que ter um limite, certo? Porque quando a pessoa não corresponde, aí existe um problema, existe uma disfuncionalidade na relação. Mas aí é uma outra questão. Uhum. Em regra, dentro de um parâmetro de normalidade, você pode até fazer um pouco mais, um pouco menos, mas em regra, as pessoas, se a tua vida está funcionando, se ela não está disfuncional, é porque as pessoas que estão inseridas nela estão servindo cada qual à sua maneira. Sim. Porque também é complicado, né? A gente está aqui em três. Se um de nós não serve, daí começa a ficar disfuncional. E aí, pô, um tá estressado, o som não tá funcionando, chega amanhã, não tem TV. Pô, mas o que que tá acontecendo? Ninguém tá. Quem que tá. Aí você vai descobrir que tem uma pessoa que não tá fazendo. Uhum. Mas se não for assim, pô, se tá funcionando, as pessoas estão servindo. Você tá alcançando aquele certo propósito. Com percalços, mas servindo. Então, muitas vezes, quando a gente serve também, a gente tem que ter essa questão da humildade de olhar e falar assim, pô, peraí, eu tô servindo, mas você pode ter certeza que outras pessoas estão servindo. Porque, cara, se tem um folgado em Ibiza nesse momento, tem alguém pilotando o barco dele, tem alguém que vendeu a lancha pra ele, teve alguém que abasteceu, a cerveja não se produziu sozinho, Uhum. e graças ao bom Deus a gente tem aí, né, numa sociedade que infelizmente a gente tem pessoas muito disfuncionais em alto volume hoje, mas as coisas ainda funcionam. Então a gente tem aí muita gente servindo. Muita gente A boa. gente não pode perder essa prática da servidão. Chame do que quiser. Às vezes tem gente que fala assim, não, mas isso é só trabalho. E não banalizar o ordinário. É só trabalho? É, mas às vezes é o trabalho que modifica vidas. Às vezes é o trabalho que faz com que outra pessoa enxergue propósito na vida dela. Então, porque o Otávio tá indo todo dia trabalhar, eu me vejo, não obrigado, mas eu me vejo escolhendo ir trabalhar com ele. Porque, pô, é um ambiente maravilhoso. A gente tem uma puta vibe legal ali. A gente consegue se conectar genuinamente. Então, um servir puxa o outro. Verdade? Se o Exato. Rafa não tivesse aqui, se o Gabriel não tivesse aqui, ia fazer sentido a gente estar aqui? Não, não faz Não. sentido nenhum. Então, Não faz. é essa genuinamente servir que me pega demais, cara. Acho que as pessoas banalizam o ordinário. E aí só Mas isso fazer aqui é ato do dia a dia. Aham. Cara, muitas das vezes, a mão da Isa no meu braço, assim, ó, salvou meu dia. Sim, O sim. encostar, Só fazer sem dizer uma palavra. uma síntese do que você tá falando aqui, que eu acho que é legal, é aquele negócio. Sabe o que é mais legal do que servir? Servir com outras pessoas. Aí você vai servir com gosto, cara. Isso daí é um negócio que Um pode deixar negócio aqui que eu registrado. acho legal é que se você estiver num ambiente onde as pessoas servem, você serve também. Se Uhum. você estiver num ambiente onde isso é uma característica das pessoas, vejam, a gente está num grupo aqui, nas primeiras vezes que a gente falou de patrocínio, a primeira coisa que veio na nossa cabeça é o seguinte: depois de pagar os custos, a gente pode servir alguém. Depois de Uhum. pagar os custos, a gente pode servir uma instituição. Uhum. A gente pode servir alguém que está precisando. A gente pode servir. Sabe, então, se você está num ambiente que serve, naturalmente você vai acabar vai fazer. servindo Uma coisa também. puxa a outra, né? É. É um imã. Agora, um assunto que eu queria levantar com vocês, que eu acho interessante assim, todo movimento que nasce e cresce para servir, como é o caso do Legendários, como é o caso de outros movimentos, que tem um propósito que serve à sociedade. Esses movimentos são muito massacrados. Eles são muitos momentos ridicularizados, sabe? Como é que vocês enxergam isso? Porque
esse movimento mesmo, a trilha, vai bastar a gente desenvolver um pouquinho para que as críticas apareçam. Mas por que vocês acham que isso acontece? Como é que vocês veem todo movimento que tende, que vai servir e que cresce, acaba sendo desmerecido, banalizado por uma parte da população? Você quer começar, cara? Eu tenho umas coisas bem duras pra falar nesse sentido. Começa. Eu vejo que o mal se manifesta hoje em escolhas ruins e as pessoas adoram tacar pedra. Adoram tacar pedra. Mas se a gente lembrar na parábola da mulher adúltera, o que Jesus falava? Ó, aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra. A multidão vai embora e ela tá lá, sem tomar uma pedrada. Então, às vezes a gente esquece que as pessoas estão fazendo as coisas pro bem. E é muito mais fácil apontar o dedo no Otávio e falar, cara, tá fazendo aquele podcast lá, pô, nada a ver. Rafa, o que você tá arrumando a sua vida? Pra que você... Você não precisa disso. As pessoas são cheias de dizer, você não precisa fazer tal coisa. Deixa eu falar um negócio, a bondade é fazer quando não precisa. Porque fazer quando precisa é oportunismo, é conveniência. Não é servir. Ou necessidade, né? Então, assim, eu vejo que o que a gente faz de servir, esses movimentos todos fazem, são um convite. O que nós não podemos parar de fazer é convidar as pessoas. Pô, você tá criticando tanto assim? Vem aqui participar de episódio. Traz um tema que você acha conveniente. Vamos lá. A gente não pode parar de convidar. Se a pessoa continuar dizendo não, mesmo assim, é um problema dela, tem que tratar com ela. Mas o nosso servir não pode parar em função de ruídos que saem por aí, mesmo que esses ruídos comecem a ganhar volume. No meu entendimento, cara, temos que partir muito daí. Eu tenho uma coisa que eu aprendi que o avião, ele não decola se não tiver vento contrário. Pode muito ver, verdade. é física. Muito verdade. Se você tá com um avião, ele vai ganhando velocidade. Grande parte da ajuda que o avião tem de decolar é o movimento que vem contrário se não tiver vento contrário, ele não decola. Ele não sai do lugar. Tem aquela coisa, né, que Deus ele usa instrumentos, o ser humano como um instrumento imperfeito. E aí, cara, às vezes essas pessoas que criticam, elas acabam mais ajudando do que qualquer outra coisa, que elas evidenciam aquilo, né? Até para já adiantar com relação a legendários que a gente tem usado muito de exemplo aqui, né? Eu vejo as polêmicas e tal, e assim, eu não sou um defensor, mas também não sou um agressor do movimento, porque eu não conheço. Tão simples quanto isso. Você fala assim, o que você sabe? Que um laranja que sobe uma montanha, que fala sobre... Vamos escrever você e o Zé em julho lá. Entendeu? 3-5, 3-6 Bora. de julho. É aquele negócio. Tem aí- poucas vagas, viu? Já? Sempre eu tem vi- poucas vagas, velho. Gatilho de venda ali. Não. Beleza. Mas é que eu acho que abriram 300 vagas, mas abriram 200 para preservar 100 para o pessoal de Ribeirão. Porque Legal. tá dando 7 minutos, 9 minutos, abre a Tá vaga. esgotando já. Não, legal. Esgota. Rapaz, sucesso. E assim, eu acho que quando a gente fala de qualquer movimento, a primeira coisa que você tem que saber é que você tem que entender o que está acontecendo. Primeira coisa. Eu vejo muita gente falando assim, porque reforça estereótipo. Tá, qual estereótipo? É do homem machista que isso, que aquilo. Eu escutei esses dias. Eu falei assim, tá, o que você sabe realmente para falar isso? Aí a pessoa ficou quieta. Eu falei, porque gasta quanto? Aí eu escutei isso, a pessoa falou assim, cara, é caríssimo, é 80 pau pra ir lá. Eu falei, não é porque eu conheço algumas pessoas que foram e elas não pagariam isso. Entendeu? Então não é, isso eu tenho certeza absoluta. Não, então qual que é o valor? Tem um valor? É obrigatório pagar o valor? Aí você vê que a pessoa não sabe, fala assim, cara, se você não sabe, por que você tá criticando? Então o primeiro ponto é, as pessoas, cara, hoje em dia, se eu xingar aqui, vocês editam? Editam, né? Editam. Cara, as pessoas aqui, hoje em dia estão num problema muito sério de não terem nem opinião própria. Tipo, cara, homem, mulher, esquerda, direita, o pessoal é tão frouxo, que não consegue pensar com a própria cabeça. Então tá no ciclo e as pessoas falam assim, eu não gosto. E vai replicando aquilo. Dentro de um mês você tá com uma opinião formada sem nunca nem ter ido atrás do assunto. E eu não tô falando só do Legendários, não, tô falando de tudo, cara. Existe uma frouxidão hoje, uma falta de fortaleza espiritual e até mesmo intelectual que é impressionante. Eu não gosto, sei lá, velho. Eu não gosto do Ítalo Marcilli lá. Eu escutei uma dessas ano passado. Aí eu virei pra pessoa e falei Até assim, sei de quem, viu, por Rafa? quê? A pessoa não sabe explicar. Porque eu não coaduno com o que ele fala. Tá, sobre o que o cara fala? Ele é machista. Eu falei, tá, peraí, você mudou de assunto. Você não falou por que você não gosta. Eu gosto do fulano, acho ele tão legal. Tá, por quê? Não sabe falar o porquê. Eu não tenho problema nenhum, você tem a tua opinião. Se você quiser comprar a opinião pronta dos outros, cara, é uma prerrogativa. Não fico enchendo o saco dos outros. Mas aí a pessoa começa a te questionar.
Então, o primeiro ponto é, muito das críticas que acontecem para qualquer coisa é literalmente um reflexo de falta de opinião. Falta de opinião, entendeu? Ah, eu não concordo com você. Eu sei exatamente porque eu gosto ou não gosto das coisas, cara. Em regra, eu reflito sobre isso. As pessoas não refletem. Uhum. E aí dói que a pessoa vê você falar com uma convicção que ela sabe que ela não tem. Que ela E só aí é tá que ela faz é simulando. colocar sentimento em Isso. fato. E aí vem outro ponto, cara. Tudo que é feito de servidão e de propósito, cara, constrange a pessoa que não tem. Então, vou dar um exemplo, outro exemplo prático. Teve uma pessoa que trabalhou comigo e com o Zé. A gente não vai dar nomes aqui, porque é complicado. Essa pessoa era uma pessoa muito soberba. Porra, muito potencial, muita capacidade intelectual, várias coisas eu rasguei o verbo na época e continuo rasgando hoje, mas muito soberba. Eu lembro, cara, que teve um negócio com o Muzi na internet, enfim, não lembro exatamente o que foi. E até então, tem que lembrar que nessa época o Muzi era inquestionável, ele era um maridão, um cara forte, médico, super inteligente, ele tava no topo do topo do topo da fama dele, não tinha uma mácula. E aí o Muzi falou alguma coisa num podcast, cara, que a galera pegou aquele detalhe e trucidou ele na internet. Aí eu lembro desse cara chegar no escritório, eu sabia, eu sempre soube, tal, tal, tal. O nome disso é inveja. Mas é inveja do quê? É inveja da força de propósito daquela pessoa e do que ela tá fazendo. Porque talvez essa pessoa tenha essa mesma chama internamente, né? Não Essa consegue pôr pra vontade fora. não põe pra fora. Por quê? Porque não quer errar, por medo. Aí enterrou o talento. Tá vendo um cara com um monte de talento e falou, pô, eu podia ser aquele cara. Eu também nasci muito talentoso. Esse cara especificamente que eu tô falando, ele nasceu talentoso. Ele tem coisas na vida dele, cara, que outras pessoas não têm. E ele enterrou. E aí, cara, dói nessas pessoas. Então, pô, a trilha. Eu, particularmente, não sou um cara muito talentoso de redes sociais, nunca fui. Tô aprendendo a ser. Tem até um grande amigo meu na faculdade que sempre foi muito mexido com redes sociais. Há uns anos atrás ele me mandou uma mensagem falando, cara, que engraçado, né? Hoje você se expõe muito mais, e eu que tenho essa vocação natural, É o não Giba? sou. Não. Não. Inclusive, grande abraço pro Giba aí, Exato. parceiro nosso do marketing. Mas não, cara, é da faculdade. Enfim, aí, cara, é aquela coisa, pô, ele, obviamente, não tem essa inveja, mas, sabe, aquela coisa que explode, é uma pessoa que, como todas as outras, está suscetível há uns anos e fala assim, mas também, se eu visse ele na época da faculdade, mas o nome não ficou legal, mas amarelo não é uma cor boa. Cara, sobre pessoas que vão criticar não só os movimentos como trilha, aí é que eu falei do xingamento, cara, velho, foda-se. Foda-se. Sabe por quê? Porque vai fazer o quê? What the Entendeu? Vai haters? parar de fazer porque fulano não tá gostando. Cara, se ele não tá gostando é um bom indicador, porque eu sei que ele tá ouvindo. Entendeu? Sem brincadeira, o meu maior receio aqui com o que a gente faz na trilha, que é aberta a quem tá em casa assistindo e a vocês, não é a crítica. É o contrário, é a gente fazer um negócio tão pífio que não gera reação. Aí, se não tiver reação, cara, puta, eu tenho que sentar e falar, gente, ó, não estamos servindo propósito nenhum. Porque para chegar aqui e ficar, não vamos discordar, não vamos deixar ninguém mal, pô, vamos abraçar tudo, não, cara, tem que ter limite. Vai ter coisa que a gente vai falar que a pessoa não gosta. Talvez tenha coisa que a gente fale aqui que a gente esteja errado. E a gente depois retifica, sei lá, faz parte, como a gente sempre deixou claro desde o primeiro episódio. A gente não tá aqui em posição de nós estamos falando isso daqui é lei. Não. É a humildade de entender também que a gente vai errar e vai falar uma besteira aqui, e se retifica e não se retifica. Mas eu acho que vem muito dessa questão das pessoas, elas. É feito Hollywood. Todo mundo quer ser o Tom Cruise. Entendeu o que eu tô falando? Só que, cara, é um filme. O Tom Cruise não pula aquela altura toda. Ele não fica grudado no avião. E mesmo ele tendo feito isso na vida real, fez com todo um time. E o time tava assim: pronto, se esse cara morrer, ferrou. O que a gente vai fazer? Às vezes era do Velho, Entendeu? tem um estudo que todo mundo que estuda Business Analytics, tal, análise de dados, pega que é o estudo dos aviões da Segunda Guerra Mundial. Já viu? Os aviões que voltaram, os aviões que caíram. Aí Isso é pega legal. lá os aviões que caíram, todos com múltiplos tiros em determinados locais. E os outros que voltaram com tiros pontuais em locais específicos. Qual foi a primeira pergunta? Onde que você investiria reforço na base do avião? Aí os caras mais mirins ali olharam e falaram assim, onde teve mais tiro, tal, no avião que caiu, tal. Não, mas você percebe que aqui ele tomou
Aí os mais sêniores já viraram. Não, você tem que investir esforço Onde não. onde não tomou tanto tiro, porque foram os aviões que voltaram. É aqui que tá a fragilidade. Aqui que tá a fragilidade. Então você tem que reforçar essa ponta. Então, isso é um recado para quem mascara, metralha as pessoas que estão fazendo movimentos legítimos, é isso. O que a gente tem que fazer em contra-resposta? O normal que as pessoas esperam é que a gente bata de frente, mande pra puta que pariu e por aí vai. Não, o que a gente tem que fazer, cara? Continuar enviando a mensagem, reforçar ela ainda mais. Vamos botar chapa de metal, de aço, de material do Wolverine, se precisar de adamantio, mas os caras não vão conseguir penetrar esse avião. Não, Essa é a grande chave do negócio. E aí isso vai fazer com que a gente tenha a segurança e a convicção, que é uma coisa que você elogiou. E assim, tem uma frase de Carla Cudis que ele fala, né? A maioria nasce como original, mas morre como fotocópia. Exato. Então, assim, se você tá entrando na ondinha de ficar criticando, de ficar descendo a lenha nos outros, cuidado. Você tá sendo fotocópia muitas vezes e tá deixando sua originalidade de lado. Antes de passar a palavra pra você, Rafa, só fazer uma pergunta aqui que vai te envolver, eu acho aí. É seguinte, cara. Até pra reforçar essa questão, né, de que a gente às vezes não pode se importar muito com crítica mesmo. Você é pai. Você é pai de uma menina, certo? Você da segunda. Da agora. segunda agora. Né? Ó, olha isso 3, daqui. 4 meses. Meu, tua filha vai estar na adolescência e vai querer fazer merda. Pode ser coisa simples, pô, eu quero, pô. Você vai falar não, você vai explicar com todo o amor e carinho, você vai servi-la genuinamente. Isso é que ela vai fazer? Você tá errado, você não me ama e você vai aguentar tudo isso e vai dormir porque você fez o seu papel, você serviu, entendeu? E aí a questão que eu te pergunto é, cara, você mudaria, você deixaria de servir, certo? E aí a todos os pais, ou irmãos, ou enfim, cara, você deixaria de servir, ou você tem um melhor amigo, você vai deixar de ajudá-lo genuinamente pela sua amizade, para ver o bem daquela pessoa, porque aquela pessoa pode reagir mal. A reação dela é a escolha dela, mas você vai deixar de servir? Não tem como, cara. Não tem que como. vale sempre o que está dentro do nosso coração, né? Porque tem muita gente que às vezes a gente não consegue enxergar o coração de todo mundo, mas a intenção vale. Filhos, eu tenho umas regrinhas comigo, né? As coisas que eu acredito, que a gente tem que treinar os filhos para o mundo. Uhum. O filho não vai estar o tempo todo com você, pelo contrário. Eu acho que as gerações vão continuar. Então eu tenho uma filha, vou ter mais uma agora. Eu quero mais é que elas casem, que elas tenham a família delas, que elas edifiquem o lar delas. Então a gente vai treinando. Mas pai é sempre pai, né? Vai continuar pai, mesmo com os problemas. Eu falo muito para ela. Quando ela fica brava comigo, eu digo: tudo bem, mas eu continuo sendo seu pai. Uhum. Bravo com você, eu continuo te amando, continuo te servindo, eu continuo lutando para o melhor, né? Hoje eu acho que os pais às vezes falham um pouquinho porque acabam não deixando os filhos se frustrar. Eu acho que frustração é uma obrigação dos pais. Sem dúvida. Porque a frustração controlada, Sem dúvida. num ambiente controlado. E aí não frustra nunca quando vai Vai de viver. uma vez só. Aí frustra e aí não aguenta. Aí descontrola, descompassa tudo. Acaba ou voltando. Vai buscando no mundo, quebra a cara e aí volta com o rabinho entre as pernas. O assunto anterior, cara, eu acho um negócio muito massa. A falta de protagonismo das pessoas hoje faz com que elas odeiem o protagonismo de outras pessoas. A falta de sucesso faz com que as pessoas odeiem o sucesso em outras pessoas. A falta de dinheiro faz com que as pessoas demonizem aquelas pessoas que tiveram acesso ao dinheiro. Mas isso tudo fala muito mais sobre elas do que sobre o movimento. E você vê o quanto isso é grave, né? O cara, voltando à historinha, o cara tava culpando o amigo porque o restaurante dele não tava dando certo, sendo que o amigo tinha vendido o carro do pai pra protagonizar o restaurante dele. E aí esse amigo ficou tão envergonhado depois que a esposa disse que, né, que o cara tinha vendido o carro que era do pai, que eles brincavam quando era criança e tal, que ele falou: puta, agora eu preciso fazer dar certo. Olha a questão do ambiente que nós tocamos anteriormente. E aí ele foi até um crítico de culinária do outro lado da cidade, falou sobre a abertura do restaurante, pediu, pelo amor de Deus, arrastou ali tudo que ele podia gastou todo o português, pediu pro cara conhecer o restaurante e deixou umas porções ali de comida que as senhorinhas tinham preparado. Esse cara provou, adorou a comida e pediu pra uma mulher da equipe dele ir visitar o restaurante.
E aí, no dia que ela foi visitar o restaurante, ela vivenciou esse espírito de família que o cara queria providenciar. Então, o servir ali foi um compartilhamento mútuo, uma corrente do bem. E aí, o restaurante funcionou tão bem, cara, que esse cara fez? A primeira coisa, quando o restaurante começou a ter resultado financeiro, ele comprou o carro do pai pro amigo de volta. Isso é uma história verídica. Esse restaurante existe. Ele fica em Staten Island, nos Estados Unidos. Se chama Enoteca Maria. Depois vocês pesquisam na internet. Essa é uma história real, velho. E o pessoal vai falar assim, mas isso daí não é... Cara, não é... É o que a gente falou, né? Tem coisas que há 2000 anos dá certo e ponto final. Às vezes a gente tá tão imerso no olho do furacão, a gente não vê nem a prosperidade, sabe? Pô, não vou servir, eu tô mal. Eu falo, cara, você tem certeza? Tira um tempo e olha de fora. Talvez você esteja prosperando muito mais do que você imagina. Só que você também tá... É aquilo que a gente falou, quer ser o Elon Musk. Aí, cara, tem que esperar. No mínimo, você tem que ter paciência. Eu acho que tem muito essa questão também do pessoal falar assim, pô, cara, eu vou servir aqui, mas eu preciso garantir o meu, e é necessário. Mais uma vez, servir na caridade. O que eu acho que o que falta um pouco talvez hoje em dia seja entender o servir dentro daquilo que a gente já tem que fazer. Porque você não tem que caçar uma coisa nova. Se você não tem capacidade ou condições hoje de fazer um projeto social, participar de um projeto social, eu tenho filho, minha mãe tá doente, eu trabalho, ganho pouco, não tenho nem condição de ir até lá colaborar, porque existe essa situação. Tem gente que tá morando agora em São Paulo, capital, cara, que para ir voltar do trabalho perde 4 horas do dia para ganhar 3.000 reais e pagar isso tudo em aluguel. Essa pessoa tem que fazer projeto social? Não tem. Não tem. Essa pessoa tem que focar no dela. Só que, tá bem de saúde? Viu alguém lá no metrô que não tá bem de saúde? Levanta pra essa pessoa sentar. É dentro do seu dia a dia, né? Meu amigo não tá podendo me ver. Tudo bem, em vez de ficar irritado, simplesmente pergunta se tá tudo bem. Pergunta, vê se tá tudo bem. Olha, e aí, cara, como estão as coisas por aí? Mas eu tô também mal, não tô com cabeça. Tudo bem, se perdoa, mas foca dentro do que você pode, sirva. E não precisa mudar a tua vida inteira para servir. Para Sirva. servir em grandes coisas, tem que estar acostumado a servir em pequenas coisas. Principalmente nas Eu pequenas. falo isso sobre dinheiro. As pessoas querem muito fazer a coisa certa quando tiver 10 milhões. Mas quando ela tem 5 mil, ela não quer. Então ela não quer passar o processo. Quer deixar pra depois. Como se fosse assim, para dirigir, eu só vou dirigir se fosse uma Ferrari. Se não fosse uma Ferrari, eu não vou dirigir, porque não tem como, cara. Só dá para andar de Ferrari. Então as pessoas, elas querem servir muito, mas elas não querem treinar servindo pequeno e servindo dentro da realidade, servindo no dia a dia delas. E quem não servir pequeno não vai servir nada grande. O próprio Chap do Legendários diz: o movimento do Legendários começou, a primeira vez que ele subiu a montanha, tinha ele e 3 pessoas. Eram 4 pessoas. Aí ele diz para os 3: esse vai ser o maior movimento que vai resgatar homens, que vai resgatar famílias e que vai levar a palavra do Legendário 01, que é Jesus. Ele e 3 amigos. E aí ele diz que quando começou a cobrar, no comecinho, porque tem custos envolvidos, ninguém queria fazer. E ele falou um negócio engraçado. Culturamento. Quando era muito barato, Otávio, ninguém ia, cara. As pessoas não gostam de coisas baratas. Isso é O povo fato. bota pouca fé, né? As pessoas não Na gostam, iniciativa. cara. E não são 80 mil reais, né? São 1.800 reais. Não sei se tem diferença para outras regiões, mas acho que o preço é um pouco padronizado. Depois você tem alguns gastos ali, mas... Tem o Estrelas, né? Que Não, tem o Master, foram 5 mil dólares. E aí tem muita gente que critica isso, cara. Os caras fizeram um legendário Master. Porque, pensa, você vai subir a montanha aqui em Ribeirão, vai vir, sei lá, o Neymar, o pai do Neymar. Quem vai deixar o cara em paz para subir a montanha? Entendeu? Quem vai deixar o cara em paz? Então precisou se criar um Master. Uma barreira. Para que, para que esses caras que já se conhecem. Porque senão os caras não vão ficar tietando o cara e tal. E ele não vai viver a experiência de não todo vai viver mundo. o que Não só dos caras que já estão no nível. Os caras criaram, inclusive, né? O Legendários, o entorno dá lucro. Mas o movimento é sem fins lucrativos. Isso é que é legal. mais massa que pouca gente sabe. Isso é legal. Tudo que é arrecadado em cada momento que as pessoas sobem a montanha, o custo é muito alto.
vigorosíssimo, assim, para criar toda essa estrutura. E o que sobra do que foi arrecadado é destinado à instituição. Você vê que toda iniciativa de servir, ela gera fruto. Um fruto, a princípio, quase imperceptível, Uhum. depois um fruto pouco perceptível e depois frutos grandiosos, que aí eles vêm materialmente, vêm com iniciativas, com movimentos que crescem e se estruturam e propagam sua mensagem cada vez para mais pessoas. Vira um ecossistema frutífero, onde daqui a pouco começa a dar fruto em todo lugar. Por isso que o servir não passa em branco. Serviu, prospera. E aí, até voltando nesse ponto aí, gente, pra gente já daqui a pouco ir pro encerramento, tem uma coisa muito interessante aqui, cara, que eu tava refletindo, né? Eu sou um cara que eu tenho muito amigo diverso, então tenho, porrada de amigo meu de esquerda, de direita, particularmente nunca tive problema com isso. Vivo ali no meio de todo mundo, né? E me dou bem com as pessoas que falam assim, pô, não concordo com você. Tomando pedrada de todo mundo. Ah, tô nem aí, velho. Sempre foi assim. Que nem eu falei, cara, eu não me importo. Então eu acho que isso daí é um negócio que a pessoa não precisa concordar comigo pra ser minha amiga, cara. Não tem problema, não concorda. Aí tem gente que é assim, não, mas se você não concorda comigo, aí eu falo, então, isso daí você não vai me aguentar. Você não consegue passar mais de 2 meses comigo. Se for Porque pra eu tenho iniciar minha assim, opinião nem e começa, pronto. né? Nem começa. Mas aí é engraçado que eu tava pensando aqui que as pessoas que eu vejo reclamarem, por exemplo, de movimentos como legendários e afins, por exemplo, que são de esquerda, no caso, especificamente, eu tava pensando que eu nunca vi essas pessoas engajadas com nada parecido de esquerda. Mas as pessoas que estão engajadas com movimentos de esquerda por propósito, elas não reclamam. Eu não tava puxando aqui, você tava falando, tava assim, cara, eu não lembro de ninguém que participa de algum movimento social que é mais ligado a causas sociais assim, que tenha parado de fazer o que tá fazendo pra vir encher o saco, perguntar ou vir fofocar desse movimento. E aí uma pessoa, tá, o que que você faz? Nada. Porque mesmo dentro do mundo ideológico dela, enfim, eu tô falando aqui esquerda e direita, mas não é bem assim, é só pra deixar claro. Ela não faz. Da mesma maneira como tem gente que fica enchendo o saco do tipo, ah, tem um movimento social lá do teto, mas que absurdo, devia estar fazendo. Tudo bem que ia ser um pouco criticado, né? Mas devia estar fazendo outras coisas. São pouco criticados que não estouraram ainda numa Exato, proporção nacional. É exato. só estourar. Exato. Pô, mas que absurdo, né? Até aquele, pô, o padre Lancelotti, é isso? O Júlio O Lancelotti. Júlio Lancelotti, quando tava distribuindo lá as marmitas, ele falou, o padre comunista e tal. Aí você fala assim, isso eu tô falando dentro da igreja que a gente frequenta, tá? Da igreja católica. Aí você chega e fala assim, tá, você tá em qual movimento aqui dentro? Aí a pessoa fica quieta, fala, porra, cara, me ajuda. Você tá criticando o cara que tá fazendo lá, você discorda, eu até entendo, você tem a sua opinião, todo mundo tem, mas você também só tá discordando tão abertamente e fazendo um caso disso na vida de todo mundo porque você tá com tempo. Tem um negócio legal que eu Falta trouxe pra servir. minha vida. Eu aceito críticas de quem estiver fazendo mais do que eu. Perfeito. Quem estiver fazendo menos, eu digo, meu amigo, tá tudo Você tá bem, cara, contando mas isso Porque aí, igual nesse caso aí de distribuir marmitas. Cara, o que tem de errado? Levanta a bunda do seu sofá, ao não invés de ficar concordo com criticando, cara. e vai fazer vai alguma fazer coisa alguma útil. tem um ponto interessante que você falou. Quem tá ocupado servindo, não se distrai criticando as pessoas. Não tem tempo Quem pra tá isso. ocupado servindo, Tá usando o tempo com algo benéfico. usando o tempo Tem muita gente que virou especialista em crítica. Ah, Não pode não fazer nada, mas ele Não. tá todo o tempo criticando alguém pra se sentir útil, Exato. pra se sentir visto. As pessoas ficam apedrejando as Porque outras ele ali pessoas. na vida dele tá fazendo. Você acha que um cara que tá lá montando casa no teto falou, você tá fazendo. Você podia estar usando um material melhor. O cara vai falar assim, cara, a gente conversa sobre isso mês que vem na reunião tal. Não, mas eu quero falar agora, então fala. Ele tá carregando peso no sol pra construir uma casa com uma pessoa que ele nem conhece, cara. Muito louco. Você acha que esse cara vai parar porque, realmente, ó, para toda a operação, entendeu? Para toda a operação, porque o seu João, nossa, o seu João falou que a telha tem que ser azul. Cara, dá licença. Isso é pra todo movimento. Isso é pra todo Legal. movimento. Eu só quis complementar isso porque eu lembrei, Sim. você tava falando aí, eu falei, puta, cara, Legal. esse é um ponto muito, muito forte aqui também. Vamos para as considerações? Considerações finais. Você começa aí, Zé? Vamos só recapitular aqui, gente, então, Bora. tá? Infelizmente, hoje não tivemos a presença do Renan, né? Então a gente ficou Podem perceber que o falcado aí. volume capilar caiu hoje. uns 80%, inclusive. Antes de começar, a gente tava até brincando, falou, pô, tá meio vazio ali, ficou, né, as panelinhas, os calvos e os careca. Tô me sentindo sozinho aqui, inclusive. Renan, representatividade caiu hoje. Mas próxima vez ele estará aí, próximo episódio a gente tá vendo uma temática aí que vamos ver se a gente aprova entre a gente, porque essa daí, cara, vai ser até difícil fazer dentro do tempo, de tão legal que vai ser, dá até pra quebrar em duas, talvez, né? Porque vai trazer muita experiência, eu acho que é uma coisa que todo mundo, principalmente o pessoal que é jovem, mas não tão jovem, tá?
vai precisar ouvir, porque tem muita gente que tá naquela fase de, o que que eu faço, o que que eu não faço, eu formei, mas é isso que eu quero, que é 100% normal. Pô, cara, se você conhece gente assim, fala pra ficar ligado no próximo episódio, que vai ser sensacional. E aqui, né, então hoje viemos falar sobre como a gente tem essa questão da servidão, né, como ela se liga com a prosperidade e como ela não é opcional. Para mim, eu acho que de todas as questões que a gente conversou hoje, a mais importante é essa, sobre não ser uma opção. E, assim, a gente não falou tão diretamente disso, mas eu acho que uma das conclusões que a gente pode tirar de hoje é como você deixar de servir, certo? Causa uma degradação moral necessariamente, que se reflete em fofoca, em estagnação de vida, enterrar talento, de como você deixar de servir traz mazelas para você sim, né, para a pessoa que está nesse ponto, e entender também que são níveis de não servir. Uhum. E como a gente disse aqui, dá para você servir pequenininho. Não precisa servir grandão. Se for grande, cara, serve grandão. Legal. Se for pequenininho, serve pequenininho. Todo dia que seja dar um oi e tal, que seja curtir, comentar, compartilhar, ligar aqui, se inscrever, ativar o sininho, entendeu? Serve de algum jeito. Boa, boa. Isso aí, passou a bola? Passa a bola aí pra Então você. tá, bora. Cara, pra finalizar, o bem mora nas práticas do dia a dia. O servir, como a gente disse, é um caminho pra prosperidade. E assim, ele passa necessariamente por ações do dia a dia, pelo banal. Para de ficar querendo fazer o extraordinário de cara. O ordinário molda o extraordinário. Então, paute-se por isso que eu tenho certeza que você vai ter um bom caminho pra trilhar. Além disso, ative o sininho de notificações, não esquece. É muito importante para que você acompanhe cada novidade nesse canal. No próximo episódio, será que o Renan já raspa o bigode? Fica aí a pergunta. E o meu finalmente aqui é: conseguiu identificar qual o desafio que está te impedindo de servir genuinamente? Manda aí nos comentários. Valeu. Massa. Cara, de novo, muito legal, né? A hora passa aqui, a gente acaba nem sentindo esse desenrolar do tempo. Mas a minha consideração final, eu gosto muito disso que prosperar é o caminho normal, falta de prosperidade é anormal, né? O caminho correto é prosperar. Só que para prosperar, você precisa servir. Quanto mais você servir, mais você será servido. Muita gente hoje veio no mundo para ser servido ou tem essa mentalidade. Então, independente do ambiente que você tiver, comece por você. Se você quiser modificar um ambiente, comece se modificando por você. Sirva, seja exemplo na hora de servir, que com certeza, quanto mais você servir, mais você vai ter prosperidade em todas as áreas da sua vida. Muito obrigado para quem ficou com a gente até aqui, né? Já tem mais de 1 hora, Gabriel, de episódio. Muito legal, quase 1 hora e meia aí de episódio. Para quem chegou até aqui, né? Ajuda a gente a servir, ajuda a gente a levar esse conhecimento adiante. Fala sobre esse tema, comenta, fala aquilo que você não concorda também, não tem problema. Pode criticar. Está aqui para servir, mas está aqui para melhorar, está aqui para refletir. A ideia da trilha é fazer com que você reflita, mas com certeza você pode ajudar a gente a refletir. Mais uma vez, muito feliz, né, com mais um episódio e um grande abraço para vocês. Otávio vai encerrar, mas a gente se encontra aí no próximo episódio. Mas é isso. O próximo episódio, então, estamos aí com um assunto quentíssimo que a gente vai divulgar durante a semana. Vocês fiquem tranquilos, tá? Nem vou falar. Deixa o pessoal ficar aqui um pouquinho curioso, né? Deixa curioso. Deixa curioso. Vocês vão descobrir. Logo mais a gente vai começar a divulgar. Beleza? No mais, te esperamos na próxima. Beleza? Grande abraço. Grande abraço. Valeu.